Bom dia, paz seja convosco. Vamos iniciar mais uma palavra do pastor. Vou dar um tempinho para vocês convidarem as pessoas, compartilhem na página da igreja. Em 1 minuto eu inicio. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidida a largar tudo e parar. Já tá chegando pessoas aí. Comece a comentar, curtir, compartilhar. A Lu, pastora. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou te falar. Pega o que ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Wesley Gabriel, Andrezinho, a Lu, pastora. Eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Curtam a live para que seja compartilhada com os amigos. Compartilhem. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colhe todas as tuas lágrimas. Nós já iniciamos. Paz Andrezinho, Joyce. Paloma. Eu acho que já podemos começar, né? Bom, amados, vamos para os avisos, né? Hoje tem a palavra da pastora aí para as mulheres, à tarde, né? Ela pode passar maiores informações aí na live. E a gente ainda não, eu não posicionei nada ainda sobre o curso de escatologia, porque eu já estou avisando desde outra palavra do pastor, eu acho que sexta-feira, falei no culto. Apenas uma pessoa até agora quer fazer o curso, então não tem jeito. Quanto mais a gente insiste e fala para as pessoas não querem, então é muito pouco, né? Não que não seja importante uma pessoa, só que vai tomar um bom tempo de estudo, de preparo para apenas uma pessoa, sendo que nós temos mais de 100 na igreja. Então, enquanto não despertar, o povo não decidir que quer aprender mais da palavra de Deus, nós não pode forçar, né? Então é escolha própria, né? Então tá aí ainda aberta as inscrições para o curso de escatologia, e aqueles que se interessar, me chame no PV, avise para se inscrever, tá bom? Quando nós tiver em torno de 50 pessoas, a gente vamos iniciar. Menos que isso não dá, tá bom? Porque demanda muito tempo, né? E não adianta nós começar. E se essa pessoa uma desiste? Não adianta, né? Então iniciaremos quando tiver interesse da maioria.
Amém? Eu acho que ontem tivemos a célula familiar, foi uma bênção. Também senti muito poucas pessoas participando, né? Apesar que às vezes não mandou foto nem nada e a gente não sabe se está participando ou não. Mas enfim, né? Fica a critério de cada um, né? Estamos aí dando ferramentas e suporte para todos, né? Aí fica a critério de cada um que vai aplicar na sua casa, na sua família. E, e aí então, os que estão fazendo, eu creio que estão sendo ricamente abençoados. Amados, vamos para a palavra? Abram suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 2. Eu vou ler do versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas... Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito nos ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, aqui é o versículo 14, é o versículo chave da minha mensagem hoje. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque por quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Só até aí. Amados, hoje eu quero falar sobre discernimento espiritual, né? Sobre fazer escolhas guiado pelo Espírito. Entender as coisas de Deus só é possível se estivermos espiritualmente bem, né? Porque não podemos ser entendidos muitas das vezes por muitas pessoas. Porque diz a palavra aqui que o homem natural, esse homem natural que está sendo citado aqui, ele está na sua natureza. Qual que é a natureza do homem? Pararam já para pensar? A natureza do homem é pecaminosa. O homem perdido no pecado, ele não pode, ele está vedado, ele está cego perante as coisas espirituais. Por isso, não somos compreendidos e muita pessoa não pode compreender as coisas de Deus porque está na sua natureza. Ela está sendo guiada simplesmente pelo teu homem natural, né? E quando o homem está nesse estado, ele não pode compreender as coisas de Deus. Deus não que Deus não queira se revelar, ele não consegue compreender as coisas que Deus está fazendo, o que está acontecendo ao teu redor, o que está acontecendo na sua vida, porque você está natural, né? Então o que acontece? Por que não entendemos algumas coisas que acontecem muitas das vezes? Será que
talvez você não está tentando lidar com coisas sobrenaturais, coisas espirituais, de uma maneira carnal, de uma maneira racional, de uma maneira que o homem compreende. Ele é muito claro aqui em fazer uma associação entre o homem no mundo, pensando no mundo, e o homem espiritual. E ele fala aqui, ó, como o homem não entende bem sobre a alma dele, ele não percebe bem os pensamentos dele, da mesma forma o Espírito de Deus. Ele revela somente coisas de Deus. Então, amados, nós precisamos estar atentos, principalmente para esses tempos ruins que nós estamos vivendo, né? Podemos sim falar de uma forma que as pessoas compreendam, podemos conviver neste mundo, porém com uma compreensão que muita coisa que tem acontecido só pode ser entendida de uma forma espiritual. E aqui eu não estou falando para você espiritualizar tudo, igual aqueles crentes chatos, que tudo que fala parece que ele quer colocar na cabeça do que não está enxergando como ele, que tudo é espiritual, mas a pessoa está no seu estado natural, como que ela vai compreender? Isso não é por força, não é por obrigação que ela vai entender, não é enfiando na cabeça dela, somente pelo Espírito de Deus podemos compreender as coisas de Deus. Então o versículo 9 aqui diz que Deus ele tem preparado para nós o que os olhos não viu, o coração não sentiu ainda, né? O que os ouvidos não ouviram, é o que ele tem preparado para nós. Está falando da eternidade aqui, está falando de coisas espirituais que hoje nós não compreendemos ainda, né? Que nós nem vimos ainda o tamanho da grandeza dele, é o que ele tem para as nossas vidas. Mas da mesma forma, ainda aqui, nós como seres espirituais e regenerados, revividos em Cristo, precisamos ter o discernimento espiritual. Então muita coisa, amados, às vezes você não consegue compreender porque você está na sua compreensão carnal. Entenda uma coisa, muitas coisas que têm acontecido nos dias de hoje precisa ter uma ótica, uma compreensão espiritual para você discernir. O que é discernimento, amados? Discernimento é escolha, você sabia? Discernir é você fazer separação entre duas coisas. Isso é discernimento. E o discernimento ele precisa estar apurado no espírito. Olha o que diz o versículo 14, né? Que é o versículo chave. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Por que tanto você fica relutando com a pessoa que não conhece ainda as coisas espirituais, né? Em Efésios capítulo 6 vai falar que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra hostes, principados, potestades. A nossa luta é espiritual muitas das vezes, e nós fica tentando compreender as coisas de uma forma natural, né? Nós estamos vivendo uma luta hoje, amados, neste mundo, que muitos ainda não entenderam, que é uma luta espiritual contra pessoas que estão munidas da sua vida carnal, tentando às vezes até dominar as nossas próprias vidas, né? Nós olhamos para essa situação que nós estamos passando e às vezes não compreendemos que precisamos orar, precisamos sim tentar abrir a mente das pessoas, mas sempre compreendendo que o Deus desse século, aqui em Coríntios, Paulo vai falar sobre o Deus deste século, cegou o entendimento daqueles que estão no mundo. Então nós precisamos compreender que há uma luta espiritual e nós só podemos discernir as coisas espirituais estando no Espírito Santo de Deus. Nós precisamos estar bem espiritualmente, né? Sabe por que muitos ainda não despertou, não conseguem compreender o que o pastor está falando, nem mesmo compreender o que o pastor está falando quanto ao curso de escatologia, porque está na sua carnalidade. A pessoa, ela participa das lives, participa dos cultos e acha que está aqui com Deus.
né? Que ela não precisa se aprofundar, é besteira isso daí, eu não vou me preocupar com isso não, amém. Continua com a sua série na Netflix, continue com a tua novela, continue andando conforme o mundo está te levando, né? Nós vamos permanecer na palavra, nós vamos permanecer se alimentando com o conhecimento da palavra de Deus, com o que Ele tem a nos oferecer, porque é da parte dele que vem o entendimento para a gente fazer nossas escolhas, para nós fazermos, para nós compreendermos as coisas. Mas pastor, como que nós conseguimos estar nesse espírito? Tudo começa, amados, quando nós nos entregamos para o Evangelho, para a palavra de Deus. Se tem alguém nos assistindo que não consegue compreender as coisas de Deus, eu não consigo entender as coisas que esses crentes estão falando, você vai ver que nessa epístola Paulo está falando muito sobre isso. Se você voltar um pouquinho antes, no capítulo 1, no versículo 18, olha o que ele diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Olha o que está dizendo aqui. Sabe por que você não compreende o que eu estou pregando? Sabe por que você não consegue entender a vida que nós levamos? Por quê? Porque a palavra de Deus, a palavra da cruz, um Cristo que morreu na cruz e ressuscitou, como nós estamos pregando de domingo, só pode ser compreendido se você for salvo. Se você verdadeiramente ser salvo. Se você não está compreendendo, diz o texto aqui que você está perecendo no seu homem natural. E você precisa se entregar para o poder que é o Evangelho, para o poder de Deus que é o próprio Evangelho. Então somente aí você vai passar a compreender as coisas de Deus na sua vida, as coisas que estão acontecendo ao teu redor. Um pouquinho mais para frente, no versículo 27 do capítulo 1, ele diz que mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, né? Às vezes o povo não compreende como que a igreja é tão forte. Eles não conseguem. Os estudiosos, os que estão numa abastança maior, os que estão num patamar maior, eles nunca se submetem a viver como nós, porque eles acham que eles são diferenciados. E aqui está dizendo que as coisas mais fracas deste mundo, que somos nós, muitas das vezes confunde elas. Confunde eles, porque eles não estão compreendendo de uma forma espiritual como nós podemos compreender, nós como igreja. Então, amados, nós precisamos nos atentar para isso. Busque mais ao Senhor, busque conhecer mais a palavra de Deus. As coisas vão ser reveladas conforme você se aprofundar mais no Senhor, se aprofundar mais nas coisas espirituais, e aí muita coisa vai se esclarecer na sua vida, muita coisa vai ser compreendida na sua vida, né? Ainda um pouco mais para frente, no capítulo 3, Paulo ele fala no versículo 19: porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Aí ele vai citar aqui Paulo, Apolo, Cefas, tal. Então ele está falando mais uma vez aqui que as coisas de Deus é compreendida somente de uma forma espiritual. Fique com essa palavra hoje. Discernimento espiritual. Busque discernimento. Busque entender as coisas espirituais que está acontecendo na tua vida. Isso você só pode estando na presença de Deus. Se tem alguém em nosso meio que ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus, entenda, sua vida espiritual, o discernimento só vai começar quando você verdadeiramente entregar sua vida
para Jesus, para que ele comece a revelar as coisas que ele tem para você, um direcionamento para a tua vida. Começa quando inicia a nossa vida espiritual. É tão bonito, amados, ver quando o novo convertido, né? O novo convertido, ele é como uma criança aprendendo tudo, mas como que ele tem um discernimento apurado, como ele tem um discernimento diferenciado. Por isso que ele muda tanto. Por isso que as pessoas não conseguem mais compreender, as pessoas do mundo não conseguem mais compreender o que se converte, porque ele está num nível espiritual apurado, ele está ali bebendo da fonte, bebendo do leite ainda materno, como se fosse uma criança, e ele está completamente discernindo as coisas espiritualmente, e aí ele vai ganhando maturidade, né? Hoje você já vê os pastores, os crentes mais maduros, conversando naturalmente com as pessoas na internet, em todo lugar, mas por trás nós estamos discernindo espiritualmente o que está acontecendo, né? É impressionante isso também, né? Às vezes até crente confunde o que nós estamos falando, porque nós estamos num patamar, às vezes, espiritual falando aquilo. E ele não consegue compreender o que o pastor está falando, o que a pastora está falando, o que os crentes estão falando. Por quê? Porque você está discernindo de uma forma carnal, você está tentando compreender como o mundo compreende. E aí você vai acabar se perdendo a sua vida, às vezes, muitas das vezes até com Deus. Por isso que você desanima, você não quer mais participar. Eu não vou participar disso não, porque você está se entregando ao teu homem natural. Fique com essa palavra hoje, em nome de Jesus. Vamos ver aqui os comentários. Está aqui a nossa irmã Valdirene, está assistindo. Bom dia, Valdirene. Deixa eu ver se entrou mais alguém. Não, o Andrezinho, o Paloma já tinha falado. A Ana Duval está aqui, Deus abençoe. Estamos num momento com 9 pessoas, né? Fique com essa palavra, discernimento espiritual para a tua vida, né? Essa foi a palavra do pastor hoje. E se lembrem, amados, não deixa cair no esquecimento. Estamos aí disponíveis para ensinar a palavra de Deus, e se inscreva no curso de escatologia que nós estamos prestes a fazer. Amém? E logo mais à tarde as mulheres têm um compromisso aí com a pastora. Amém? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Amém?